Mas eu sou incomodada pela essa nova consciência que é o Espírito Santo que habita em mim, porque agora eu estou seguindo outros valores, os valores de Deus. Só recebe o Espírito Santo quem aceita Jesus como um único e suficiente Salvador. E esse ser cheio do Espírito Santo significa que ela tem uma capacidade muito além da sua capacidade humana. Todo o êxito que eu tenho tido no meu trabalho, não tenho dúvida que foi por instrução do Espírito Santo. Liberdade para orarmos diretamente ao Pai, em nome de Jesus, sem atravessadores. Mas esse Espírito que nos instrui, que nos ensina, que nos dá poder, que nos dá alegria, também se entristece com as nossas más atitudes. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Todas as pessoas são consideradas criaturas de Deus, mas somente são consideradas filhos de Deus quem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí terá a salvação. Falar sobre o Espírito Santo é de grande responsabilidade, é um tema muito amplo, mas eu vou tentar, com temor e tremor, compartilhar com vocês alguns textos que nos dão a entender quem é o Espírito Santo de Deus. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Em outro texto, o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: "O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés." No Velho Testamento, o Espírito Santo se manifestou através dos profetas e dos grandes homens de Deus, a exemplo do rei Davi. Já no Novo Testamento, ou seja, no tempo de Jesus, tivemos os primeiros registros da presença do Espírito Santo com João Batista ainda no ventre da sua mãe. "Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento." Em outro texto, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Maria foi visitar Isabel, grávida de João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre dela. João Batista foi enviado para preparar o caminho de Jesus, e Maria estava grávida de Jesus. E esse Jesus teve a presença do Espírito Santo ainda mais cedo, quando ele foi concebido. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: "José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo." Em outro texto, o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Como todos sabem, Jesus não foi concebido por ação humana, mas por ação divina, através do Espírito Santo, usando o ventre de Maria, já que Jesus precisava ser nascido de mulher para ter a sua porção humana. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus já estava adulto, o Espírito Santo apareceu corporeamente, sinalizando que ele era o Cristo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: "Tu és o meu filho amado, em ti me agrado." Esse episódio aconteceu no batismo de Jesus, como forma de mostrar para João Batista quem era o Messias prometido que já estava no mundo. "Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, ele é o que batiza com o Espírito Santo." João Batista batizava apenas com água, como fazemos hoje. O batismo com o Espírito Santo é uma forma sobrenatural de manifestação do Espírito através de nós. E isso pode acontecer de diversas formas. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Falar em línguas é o Espírito Santo falando com o nosso espírito. A pessoa pode interpretar se tiver o dom de interpretação de línguas. Se não tiver, ela fala, mas não entende o que está falando. Profetizar é falar sobre coisas que vão acontecer, reveladas pelo Espírito. Nos nossos dias, conforme recomendação de Jesus, as pessoas que se convertem, elas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Logo após o batismo de Jesus, ele, na posição de homem, foi levado ao deserto por esse mesmo Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em outro texto, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Mas antes de subir aos céus, ele não nos deixou órfãos. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou.
Se eu não for o conselheiro ou o consolador, como tem em algumas versões, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Em outro texto, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. No Velho Testamento, como vimos, o Espírito se fazia presente através dos profetas e dos grandes homens de Deus. No Novo Testamento, nos tempos de Jesus, após ele ser elevado aos céus, o Espírito passou a se fazer presente em pessoas comuns, para, além de outras coisas, testificar a respeito de Jesus. Como ele se faz presente? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Todos nós temos uma consciência moral pelo que aprendemos dos nossos pais ou do meio em que vivemos. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, é como se passássemos a ter uma nova consciência baseada nos valores de Deus que sobrepõem a outra. Não é exatamente isso, é além disso, é apenas para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, eu faço uma coisa errada que para minha consciência natural não está incorreto, mas eu sou incomodada pela essa nova consciência que é o Espírito Santo que habita em mim, porque agora eu estou seguindo outros valores, os valores de Deus. Mas vale lembrar que ele não passou a habitar em todas as pessoas, não. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Em outro texto, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Em outro, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito a quem o pedir. Só recebe o Espírito Santo quem aceita Jesus como um único e suficiente Salvador. Tem alguns tipos para a gente considerar. Primeiro, os que recebem o Espírito Santo e ele passa a habitar na pessoa, que são todos os convertidos, e recebem os dons espirituais. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Nós recebemos os dons sem nenhum merecimento nosso. O Espírito Santo nos dá conforme a sua vontade. O segundo tipo são de pessoas que se convertem, que o Espírito Santo passa a habitar e que eles são cheios do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que dá liberdade para o Espírito Santo usá-la, e geralmente são pessoas que têm, na sua maioria, condutas condizentes com a palavra de Deus. E esse ser cheio do Espírito Santo significa que ela tem uma capacidade muito além da sua capacidade humana. Como, por exemplo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse texto se refere ao dia do Pentecostes, em que todos reunidos começaram a falar em outras línguas, diferente do seu idioma natural. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, fez um discurso para autoridades e líderes do povo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Estar cheio do Espírito Santo nos dá poder para evangelizar com ousadia e coragem, mesmo em lugares proibidos. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Autoridade para enfrentar aqueles que são usados pelo diabo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Estevão teve uma visão aberta. Não significa que todos que têm uma visão aberta estão cheios do Espírito Santo. Visão aberta, para quem não sabe, é uma capacidade que a pessoa tem de ver o mundo espiritual. A pessoa vê seres do bem ou do mal. Estevão viu a glória de Deus. Foi muito além disso. O Espírito não só mostra visualmente, como também revela. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Em outro, esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Mais ainda,
Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Quantas vezes já ouvimos de pessoas que servem ao Senhor dizer: eu tive uma revelação? Pois é o Espírito Santo quem revela. Ele revela e também guia. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, fazemos poucos planos, porque é ele que nos direciona e a nossa lógica é diferente da dele. Como no exemplo acima, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo próprio Espírito de pregar, o que vai na contramão da nossa lógica. Da mesma forma, o Espírito Santo chama para fazer a sua obra quem ele quer. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. É o Espírito Santo quem escolhe quem deve trabalhar na obra de Deus. Por isso é preciso ter muito cuidado em querer trabalhar para Deus por vontade própria. Ele chama e ele instrui também. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Não é tão somente fazer a obra de Deus, mas fazer a obra instruída pelo Espírito Santo. Isso não acontece somente na vida ministerial, mas também no nosso dia a dia. Ele nos instrui nas nossas atividades no trabalho, caso a gente permita isso. Todo o êxito que eu tenho tido no meu trabalho, não tenho dúvida que foi por instrução do Espírito Santo. Muita coisa eu não tinha capacidade nenhuma para executar, mas ele ia me instruindo. Faça desse jeito, faça desse outro jeito. Dê prioridade a isso, dê prioridade àquilo, e por aí vai. Ele instrui e também ensina. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Um exemplo disso, que já aconteceu comigo, é de ter um versículo que eu leio, não consigo entender, e quando acontece alguma coisa, o Espírito Santo me lembra do versículo e aí eu associo e aí eu consigo entender e verdadeiramente aprendo. Tenho certeza que vocês já devem ter passado por isso algumas vezes. Além de ensinar, ele também nos dá liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade para orarmos diretamente ao Pai, em nome de Jesus, sem atravessadores. Isso acabou há muitos anos atrás, quando Jesus foi crucificado. Agora podemos orar diretamente ao Pai, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem pessoas que oram por outras sem nem saber o motivo, sentem aquela dor profunda, choram com gemidos inexprimíveis, porque estão sendo usadas pelo Espírito Santo para interceder por essa pessoa que está precisando muito. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Um exemplo disso também é a oração por nós mesmos. Às vezes estamos tão aflitos, tão angustiados, que vamos orar, mas não conseguimos nem expressar o que queremos, nem sabemos como pedir. Mas o Espírito Santo, que conhece o nosso coração, sabe o que a gente está sentindo, intercede por nós. Esse Espírito que nos ajuda em momento de aflição também nos alegra. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Ser a habitação do Espírito Santo proporciona momentos de muita alegria. Em umas versões da Bíblia chama isso de gozo do Espírito, de tão intensa que é. E que não dá para explicar, só entende quem já viveu. Além de nos alegrar, ele também nos transforma em pessoas amáveis. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Nós somos naturalmente maus, mas o Espírito Santo pode nos transformar.
Por isso que vemos pessoas que em um momento estão cheias de ódio no coração e de repente se transformam em pessoas extremamente amáveis. E eu não preciso nem ir longe. Eu, por exemplo, tinha um temperamento forte, era extremamente reativa por tudo que eu já vivi. Isso me incomodava e eu orava constantemente ao Senhor pedindo para mudar isso em mim, mas nada mudava. Isso só mudou quando eu passei a meditar na palavra diariamente. Hoje é raro um dia que eu não medite na palavra. Depois de fazer isso, eu mudei. A jesuíta que tinha perdido a mãe aos 6 anos não precisava mais ficar inconscientemente se defendendo o tempo todo, porque agora ela estava sob o domínio do Espírito Santo. Eu orava e nada mudava, porque isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O fato de eu passar a meditar na Bíblia diariamente, eu estava alimentando o Espírito Santo e isso passou a sobrepor o meu inconsciente do passado. Meditar na palavra é uma das formas de alimentar o Espírito. 10 minutos diários é muito pouco para o benefício que vamos ter para a nossa vida. Essa transformação acontece pelo poder que há no Espírito Santo. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e pela plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Esse poder transforma o fraco em forte, o tímido em ousado, o violento em pacífico e muito mais. Esse poder também pode nos encorajar a continuar nas lutas da vida. Afinal de contas, Jesus disse que no mundo teríamos aflição. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Além de nos encorajar, também gera unidade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É o Espírito Santo que faz que sejamos um só povo. Mesmo sendo de cultura diferente, educação diferente, meio social diferente, língua diferente e por aí vai. Mas não podemos esquecer que somos humanos e precisamos vigiar quanto ao nosso comportamento. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não adianta eu pregar ser uma pessoa e o meu comportamento mostrar o contrário. Se tenho tido atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, devo buscar me santificar cada dia. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, não judeus, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Mesmo para quem não é judeu, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos tornamos povo de Deus. Por isso é muito importante alimentarmos o Espírito, para que o Espírito prevaleça em relação à nossa carne. E aí tenhamos um comportamento segundo os padrões de Deus. E isso acontece através da oração e da meditação da palavra de Deus. Mas esse Espírito que nos instrui, que nos ensina, que nos dá poder, que nos dá alegria, que nos ajuda em todas as áreas da nossa vida, também se entristece com as nossas más atitudes. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como isso acontece? Através do pecado. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, eu estava em um evento que precisava de credencial para ter acesso a todas as áreas. Eu não tinha essa credencial e uma pessoa deixou a credencial dela cair. E eu, com uma amiga, na brincadeira, peguei a credencial e escondi. E a gente ficou dando risada, até que eu percebi que já estava passando do ponto a brincadeira. E aí eu coloquei a credencial no local visível e saí com essa amiga. Foi só o tempo de eu sair da sala, me bateu uma tristeza tão profunda, mas tão profunda. E eu entendi nesse momento que eu tinha entristecido o Espírito Santo. Mas aí eu reconheci o meu erro, pedi perdão e imediatamente a paz voltou no meu coração. Tem esses pecados que o entristecem, mas tem pecado que não tem perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Em outro texto, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado.
Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Esse é um assunto muito sério, muito preocupante e fico alerta. Mas vamos falar de coisa boa. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Todas as pessoas são consideradas criaturas de Deus, mas somente são consideradas filhos de Deus quem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí terá a salvação. Temos a obrigação de evangelizar, mas quando alguém se converte, a obra não é nossa. Veja o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tanto esse vídeo quanto todos os outros só foram possíveis porque o Espírito Santo me instruiu. Tenho certeza que sem ele, nada disso eu poderia fazer. Se em algum vídeo tiver palavras mal colocadas, e eu tenho certeza que tem, fui eu. Mas se nesses vídeos tiverem coisas muito boas, foi ele. Que o Senhor nos ajude a tornar uma prática diária a meditação na palavra de Deus. Seja um capítulo inteiro, seja um versículo, que diariamente meditemos em textos da palavra de Deus. Porque essa é uma forma de alimentarmos o Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos ajude a deixarmos ser guiados por esse Espírito, a ser domados por esse Espírito. Que o Senhor nos ajude a exalar os frutos do Espírito para que possamos mostrar para o mundo como o Espírito Santo pode nos transformar. Para que assim o nome de Jesus seja glorificado através de nós e que sirva de testemunho para que as pessoas venham a reconhecer a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Um cheiro para todos vocês, que o nosso bom Deus os abençoe grandemente.